Qual é a imagem acerca de Deus que a sua vida revela? Graça e paz a todos. Como está sendo a nossa vida? Porque 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo à imitação. Ele não está dizendo que ele não tem defeito, mas ele está dizendo que ele é um exemplo claro para a vida daqueles irmãos que estavam na cidade de Corinto, porque o seu caráter refletia os ensinamentos de Cristo. John MacArthur vai dizer que o líder cristão não é alguém que aponta o caminho, mas que caminha na direção do exemplo de Cristo. Nós podemos extrair aqui algumas lições que tem que começar com a pergunta: como podemos ser bons imitadores de Cristo, como Paulo foi? Para sermos bons imitadores como Paulo foi, nós temos que entender o poder do exemplo. Porque, como já dizia Confúcio, um filósofo chinês, a palavra convence, porém o exemplo, ele atrai. Charles Spurgeon vai dizer que a maior responsabilidade de um líder é viver a vida que ele prega. Por isso, Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 17, diz: irmãos, sede imitadores meus e atentai para os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui Paulo está se colocando como modelo porque a sua vida é uma imitação do próprio Cristo. Ele segue o exemplo de Jesus para que outros também possam segui-lo. Em sua primeira carta, Pedro, no capítulo 5, verso 3, diz: não dominando sobre os que vos foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. O líder cristão, o cristão, não é alguém que impõe autoridade, mas que serve de modelo, refletindo o caráter de Cristo. Qual tem sido o papel de cada um de nós? Como seguidores de Cristo, também devemos ser exemplos de uma vida cristã sadia para com os outros. Se nós não formos exemplo, nós não vamos poder dizer o que disse Pedro e João na Porta Formosa: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Essa é a parte que nós ficamos animados para falar e esquecemos de observar o que eles disseram antes. Antes de dizer não tenho ouro e nem prata e o que eu tenho eu te dou, ele disse: olhe para nós. Será que nós podemos dizer para o mundo olhar para a nossa vida? Será que nós podemos dizer para o nosso vizinho: olhe para mim, olhe para nós? Será que nós no colégio podemos dizer: olhe para mim? No ambiente de trabalho, como as pessoas sabem que nós somos cristãos, nós podemos dizer: olhe para mim? Se nós estamos com dificuldade de responder positivamente a essas perguntas, provavelmente é que nós estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Mas como nós podemos ser bons imitadores de Cristo como Paulo foi? Compreendendo que imitar a Cristo é um padrão de vida para nós cristãos. Pedro vai falar assim: porque para isto fosse chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Deixa eu te dar uma informação. Você sabe que a palavra segue-me significa pisa aonde eu piso. Quando Jesus chamou seus discípulos de segue-me, esse segue-me estava dizendo assim: ó, aonde eu pisar vocês pisam, aonde eu colocar a planta dos meus pés vocês colocam, da onde eu sair vocês saiam, aonde eu parar vocês param, aonde eu caminhar vocês caminham. Você pode estar entendendo o desafio de ser um cristão? Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse Paulo está falando aqui para nós gerir a nossa emoção como Jesus geriu a emoção dele. O exemplo de Cristo é o padrão supremo de como nós devemos viver. Ele ensinou com palavras, mas principalmente com exemplos, com a sua vida. Imitar a Cristo então significa não apenas fazer o que ele fez, mas viver como ele viveu. Com humildade, serviço, obediência ao Pai. Será que nós estamos, pelo menos, nos esforçando para caminharmos em direção de um estilo de vida tão magnífico, aonde, como diz o livro do Luciano Subirá, até que nada mais importe, aonde não vivemos por nós, mas por Ele? A W. Tozer vai dizer que
Cristo nunca foi egoísta em sua vida. Ele entregou tudo por nós, tudo, irmãos. E agora somos chamados a fazer o mesmo. Será que você está disposto a renunciar ao seu conforto? Você pode até ficar dentro da sua tenda, mas dentro da tenda você tem uma visão limitada. Abraão estava dentro da tenda e Deus diz assim: Abraão, venha para fora. Por que Deus chama Abraão para ir para fora da tenda? Porque dentro da tenda ele tem uma visão limitada do plano de Deus. Ele tem uma visão quadrada. Quando ele sai, ele toma uma dimensão maior daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus diz para ele: conta as estrelas. Ele não consegue contar. Conta os grãos de areia da praia. Ele também não consegue contar. Porque o que Deus tem para fazer por mim e por você, em nós e através de nós, coração não viu, ouvido não ouviu. É coisa grande. Como eu posso ser um bom imitador de Cristo como Paulo foi? Observando que nós vamos manifestar o quanto nós imitamos Cristo em nossos relacionamentos e atitude. Efésios 5, 1-2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. João 13, versículo 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ame uns aos outros. Moody vai dizer que o cristão é o único livro que o mundo lê. E ele pergunta: que tipo de capítulo estão lendo em nossa vida? Jesus foi um exemplo de amor sacrificial, de perdão, de humildade. Paulo segue esse padrão ao dizer: imite-me como eu imito a Cristo. Nós estamos vendo por aí muita imitação barata. Muitas pessoas dizendo ser e não sendo. Sabe qual é o problema de dizer ser uma coisa e não sermos aquilo que dizemos? É que o Senhor nos amaldiçoa. Você já leu a parábola? Você já leu sobre a figueira que Jesus amaldiçoou? A Bíblia diz que ele olhou, vendo ela de longe, viu folha e foi até lá procurar figo. Mas o texto mesmo vai dizer assim, não era época de figo. E Jesus amaldiçoou a figueira. Eu sempre fiquei pensando, Jesus está muito radical aqui. Por quê? Porque o texto está dizendo que não era época de figo. Por que Jesus está procurando figo nela? Porque ela dizia ter figo. Porque no processo de frutificação de uma figueira, a figueira ela fica toda nua, cai todas as folhas, nasce um brotinho, depois nascem todas as folhas e abaixo daquelas folhas vai crescer o fruto. Quando Jesus de longe olha para aquela figueira e vê folhas, ele deduz, tem fruto, ainda que fora de época, mas tem fruto. Quando ele chega naquela figueira, ela tem folha, mas não tem fruto. Ela parece ser, mas não é. Ela diz, tem alimento, mas não tem. A vida de aparência. Quando nós dizemos ser uma coisa e não somos, nós nos tornamos uma imitação barata. E o texto diz que o Senhor vem contra nós. Por isso que eu quero desafiar você hoje a manifestar o céu na terra. Que as pessoas possam olhar para você e possam ter a imagem de um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que convida, que está dizendo, ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de ter um encontro comigo. Para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo, escreva comigo nos comentários, Senhor, quero ser teu imitador, vivendo como tu viveste. Amar é muito mais que um sentimento, é uma decisão. Convido você que ficou até esse momento do devocional a conhecer o meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Ali eu te ensino sobre a visão da escada de Jacó, qual era a semelhança entre José e Jesus, também porque Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O link do curso está aqui no primeiro comentário fixado. Se você entende que é válido e é um propósito honesto que desenvolvemos aqui no canal e quer colaborar conosco, você pode adquirir o nosso curso. E adquirindo o nosso curso, você também vai estar crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe você. Um forte abraço.